Bom, para conversar conosco sobre esse assunto, a gente convida aqui o professor, inclusive de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade, da Escola, da SPM, né? E que sempre nos ajuda aqui nessa missão de entender o que está acontecendo no mundo e que impacto isso tem a nós, humanos, assunto que a gente está tratando hoje também aqui no nosso UOL News, né? Humanos, o que será de nós diante dessas atrocidades. Estamos de volta, já quem está conosco na TV, estamos também recebendo neste momento o nosso professor, porque ele já é nosso mesmo, que a gente sempre chama ele aqui, ele já é nosso professor, Leonardo Trevisan. O pessoal gosta da aula dele, fala, essa aula é boa, assuntos complexos, cabeção, mas que a gente entende com ele aqui. Olá, professor, que honra tê-lo aqui mais uma vez, boa tarde. Muito bom. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias. Obrigado pelas palavras. Vamos tentar entender Gaza. Eu acho que vocês falando de sentir, né? É. Primeiro passo sobre Gaza é a gente perceber a quantidade de pessoas que é inimaginável, que morrem de fome em Gaza. Não são só os bebês. É. E os quadros são cada vez mais graves, Então né? vamos Com lá. fotos, vídeos. Vamos lá entender, então, professor Trevisan, o que significa esse desejo do governo de Israel, né, aprovando esse plano, essa ocupação da cidade de Gaza. Isso é bom ou é ruim? Bom, primeiro de tudo, isso tem o perfil, não é, quase da impossibilidade. Não é? Isso só vai prolongar a guerra. É exatamente isso que Netanyahu quer. Né? Ele não está fazendo isso de graça. Né? Para a gente entender o que está acontecendo, vários primeiros ministros europeus já reclamaram, o próprio governo americano, né, o Trump, que o que ele quer é o cessar-fogo para chamar de seu, ele pôs o pé para trás e falou, vamos ver. Né? O que está acontecendo de fato, Fabíola? Né? A realidade é que as forças de extrema-direita em Israel, as forças mais radicalizadas, mais conservadoras, né, elas estão encostadas na parede. Né, e elas, em troca, encostam na parede o governo de Netanyahu. Né. O que é que tem de X da história? Está chegando a data, Netanyahu vai efetivamente ter que convocar os seminaristas para o exército. Né. Isso já quase derrubou o governo há um mês atrás. Né? Foi na véspera de todo aquele problema com o Irã. Uma das razões pelas quais o Bezalel Strovich manteve a maioria e a manutenção do governo do Netanyahu por um voto, tem 120 votos no Knesset, 61 só para manter o governo do Netanyahu. Um voto. O que é que eles querem, a direita? Primeiro de tudo, que os seminaristas não sirvam o exército. Não vai dar. A Corte Suprema decidiu, não tem como, vai ter que servir. 80% da população de Israel acha que eles têm que servir. Qual é o resultado? Eles estão fazendo cobranças políticas. Uma delas foi atacar o Irã. Né? E agora, essa daqui é esta exigência sobre Gaza. Na verdade, eles só dão oxigênio para manter o governo de Netanyahu se ele avançar nesse tipo de plano. Olha o que ele propõe, né? Porque ele sabe perfeitamente que outra coisa os Estados Unidos não tem como aceitar, porque não vai ter paz nenhuma. O que você resumiu. Né? Ele propõe um governo que seja de tecnocratas em Gaza, sem nenhuma participação do Hamas e sem nenhuma participação de grupos árabes organizados. É exatamente o contrário daquilo que os árabes moderados propunham. A Jordânia, assim que essa decisão foi tomada no gabinete de Israel, a Jordânia se manifestou e disse, olha, isso vai ter que ser aprovado pelo Hamas. O pior de tudo não é essa situação externa, é a situação interna. Nessa de Israel, nessa reunião, que é uma reunião do Gabinete de Segurança Nacional, até domingo tem que ser no gabinete expandido, e depois vai para o parlamento. Mas essa decisão ela foi acompanhada por uma visita, entre aspas, do general Eyal Zamir, que é o chefe do Estado-Maior de Israel. O que ele foi fazer lá na reunião? Né? Ele foi avisar
que o exército israelense tem todas as condições técnicas de ocupar os 20, 25% que sobram. Só ele fez o aviso. Essa ocupação vai ter que ser militar, vai ter que ser com força. É muito provável que os últimos 20 reféns que estejam vivos, que a gente imagina, morram nessa ação. Porque nós vamos chegar no fulcro, aonde tem o que sobrou. Ele fez uma pergunta, vocês estão porque o exército fez a pergunta. Vocês estão dispostos a isso? Tem várias praças em Tel Aviv que mudaram de nome e passaram a se chamar Praça dos Reféns, porque as famílias vão lá praticamente todos os dias. Há um sentimento em Israel muito forte nesse sentido. Agora, Netanyahu professor, sabe disso. chegou-se a um ponto, Sim, meu professor, José, por favor. chegou-se a um ponto em que já não está em jogo apenas a interrupção do morticínio de palestinos em Gaza, né? Alguém precisa salvar o governo de Israel de si mesmo, porque Sim, as cenas de extermínio, de fome, potencializam a percepção de que, ali no cenário internacional, inclusive, de que chegou a um ponto de a imagem de Israel sofre danos insanáveis, né? E não é concebível que um Estado se mantenha nessa trilha, né? O que eu queria lhe perguntar é, parece que, a despeito de protestos pontuais aqui e ali, o único que seria capaz de deter o Netanyahu, que por razões pessoais se mantém nessa trilha belicosa, né? Ele que está acossado lá por denúncias de corrupção, que era acossado antes da guerra por um esforço que empreendia para interferir no funcionamento do judiciário, quer dizer, o Netanyahu está longe de ser uma unanimidade. E aqui e ali ouvem-se vozes contrárias a essa campanha militar dentro de Israel, né? Mas quer me parecer que só Trump hoje poderia deter o Netanyahu, né? Primeiro, é essa a sua percepção de que sem o Trump o Netanyahu fará o que bem entender? E segundo, o senhor também identifica vozes já dentro de Israel se opondo a esse comportamento que agora conspira até contra o próprio Estado israelense? não há dúvida. Primeiro de tudo, Josias, vamos dividir tua pergunta em dois pedaços, né? No mais rápido possível. A primeira parte da tua pergunta é o quanto tem já de oposição em Israel. A oposição é concreta em Israel. O cansaço sobre a guerra é um fato. Não é só. Veja bem, Israel é um Estado tecnológico, Israel é uma nação startup. A boa parte dos que deveriam estar trabalhando estão na guerra. Israel olha para isso e diz: isso está atrapalhando. É bem real. Depois há uma realidade que é o seguinte: aumenta cada vez. É só ver os jornais em inglês de israelenses. Né? Aumenta cada vez mais a percepção de que não tem outra solução a não ser a solução de dois estados. Vai ter que fazer. Né? E isso é real. Aí a segunda parte da tua pergunta. Trump tem força para isso? Não sei. E eu acho que não. O que os fatos têm provado é quem manda em quem. É mais Netanyahu que manda em Trump do que Trump que manda em Netanyahu. Mas o Trump depende, pode cortar a assistência militar? Pode? Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que uma coisa dessa ele perde no Congresso. Né? Ele perde na Câmara e perde no Senado. O poder do lobby israelense nos Estados Unidos não é pequeno. Então, eu não acredito que isso aconteça. Por outro lado, né, Trump tem compromissos com os árabes moderados. Vamos lembrar que Trump foi a primeira visita que Trump fez internacional foi para a Arábia Saudita. Ganhou um Boeing de presente, todo mundo lembra disso. Não. O que ele foi fazer lá foi dar vida aos célebres acordos de Abraão, né? Que é lá do primeiro mandato, que é modernizar o Oriente Médio, que é o que o Mohammed bin Salman, a jovem liderança da Arábia Saudita, quer. Né? Que é uma solução interessante para os negócios no Oriente Médio.
que é aproximar a grana do petróleo com a capacidade tecnológica de Israel, pensando exatamente na era pós-petróleo, transformar o Oriente Médio inteiro numa grande Dubai. É isso. Né? Ótimo, tá? Todo mundo de um lado. Só que o que fazer com os palestinos? Na prática, né, precisa resolver esse problema. A extrema-direita israelense usa isso para se manter no poder. Hoje, se tivéssemos uma eleição em Israel, é bastante provável que, exatamente pelo peso da extrema-direita no governo, eles percam o poder. Eles, Netanyahu e mais a extrema-direita. Oh, É esse quadro que prolonga o poder, que prolonga os fatos. É o medo. Se a gente for olhar direito para Gaza, Josias, tem uma palavra que sustenta a Gaza e tudo isso que está aí: sobrevivência política de Netanyahu. É só isso. Trump não tem força política dentro de Israel para mudar esse quadro. Ele tem receio, porque observe o seguinte: a cada vez que você faz uma pressão em Gaza, Israel agrava algum fato. Ele fez isso com o Irã, passou meio despercebido, mas anteontem ele já começou uma pressão na Cisjordânia, pressionando o governo do Líbano a expulsar o Hezbollah, o que provocaria uma guerra civil, com mais avanço de Israel. É esse o fato. bom. Né? Nós temos, Israel é hoje uma sociedade dividida.